problema envolve Fábio Santos. A diretoria anunciou uma suspensão de 29 dias para o meio-campo, depois de um ato de indisciplina na concentração, antes da partida contra o Juventus. Eu conversei com uma pessoa que estava presente na concentração do São Paulo no momento exato da confusão. E ela contou que por volta de 1h da manhã, na madrugada de sexta para sábado, Fábio Santos, irritado, decidiu abandonar a concentração. Os seguranças do clube não conseguiram detê-lo. Foi aí que Carlos Alberto e Alex Silva vieram aqui, até o portão de entrada, a pé, atrás do jogador, para tentar segurá-lo. Ele teria ameaçado Alex Silva. Houve uma discussão para que ele ficasse. Mesmo assim, Fábio Santos ligou para o motorista particular e decidiu ir embora. O São Paulo, que na quinta-feira joga no Chile contra o Audax Italiano, está com o elenco reduzido. E os atletas admitem que tanto Carlos Alberto quanto Fábio Santos vão fazer falta no atual momento. Lamentar um pouco, né, pela situação que a gente queria contar com os dois, mas não podemos contar com eles, então vamos ter que usar aquilo que nós temos. E é assim que funciona. Pois é, uma outra informação obtida junto ao Alex Silva, que foi citado, né? O Rogério teria participado de uma maneira eficiente e efetiva para terminar o tumulto, né? O que deixou os jogadores do São Paulo mais ainda crentes na liderança que tem o Rogério dentro do time do São Paulo. Agora, a confusão acontece nas melhores famílias. Depois do tumulto, então. Não, né? diz que na hora teria tido uma participação para acabar com a confusão. Mas não foi tão eficiente assim. Porque saíram atrás do outro, teve briga. Você certamente estava lá. Não, mas eu estou falando para você. Não, pela narração dos sim, fatos. Mas pode ser poderia que ter sido pior, né? Sei lá. Talvez... Então, nesta visão marco-antoniana, Rogério não teve uma participação decisiva. Eu estou só passando o que o Alex falou com a produção. É porque o jogador abandonou, tal. Se fosse assim uma coisa resolvida, sim, mas pode ter sido lá dentro. Vamos tentar especular, porque a sua colocação, porque vamos imaginar que eles estão dentro de uma sala e estão quebrando tudo e rachando o pau. Aí chega o Rogério e fala assim: vamos parar com isso. E o cara resolve ir embora. Diminuiu a confusão, né? Como foi, eu honestamente não sei. Porque já me falaram não, eu já ouvi em rádio que não teve pancada, que teve pancada, que teve bronca pessoal, que não teve bronca pessoal. Eu não sei. Estou só botando. Qual é a sua análise, então, de tudo que você viu? Não, a minha análise é que não houve, que foi feia, que a briga foi feia, que foram embora, que a diretoria puniu. Não teve mediação eficiente, a não ser que eles queriam. O projeto seria quebrar a concentração toda. Eu acho que tanto que eles foram punidos, foram afastados, o jogador abandonou a concentração, saíram brigando lá de dentro até lá fora. Então foi, pelos relatos que se vê, foi uma coisa realmente forte. Foi isso que vocês entenderam dessa reportagem apresentada? Acho que tudo que aconteceu, tudo que foi dito, que eu li, que eu ouvi, as pessoas que trouxeram versões diferentes da versão oficial, eu acho que é um pouco disso aí, porque se a gente lembrar de outras situações, de jogadores que brigaram em treino, não houve punição tão pesada como a de 1 mês de afastamento. E briga que foi fotografada, briga que foi filmada. Então, uma punição de 1 mês é porque alguma coisa séria aconteceu. E ela só é de 29 dias, porque tem uma questão trabalhista. E uma informação a mais... Só assim, só para a gente não ficar neste campo da repercussão, que houve alguma coisa, isso é tão claro quanto a camisa do André, né? Claro que houve alguma coisa. Se não tivesse havido alguma coisa, o Fábio Santos não tinha... Agora, vamos pensar. O simples fato de um jogador, seja ele qual for, não brigar com ninguém, levantar, sair da concentração e ir embora, ele já pode ser suspenso 29 dias. Certo. Se um jogador resolver, em vez de sair da concentração, levar alguém para a concentração, sem autorização, ele pode ser suspenso 29 dias. O que aconteceu, eu não sei, dá a sensação clara que aconteceu alguma coisa mesmo, houve um desentendimento. O relato apresentado pelo Ivan Moré dizendo que conversou com pessoa que estava lá, é que o Fábio veio embora, perto de 1 da manhã, evidentemente que ele não... Imagina-se que 1 da manhã ele estava dormindo, acordou, teve um estalo e foi embora. Não. Aconteceu alguma coisa. Exatamente. O que parece esclarecido, embora ninguém tenha vindo a público confirmar oficialmente essa versão, é de que o Carlos Alberto chegou atrasado na quinta-feira no treino.
teria sido por causa do Carlos Alberto, o São Paulo antecipou a concentração, que é de um dia em 2 dias. Que a comissão técnica do São Paulo desmente. Oficialmente desmente, a gente tem que deixar claro, é a versão oficial, oficialmente ele desmente. E aí o Fábio Santos... O atraso do Carlos Alberto é fato? O Marco Aurélio Cunha, em entrevista coletiva após o jogo, falou que ele até disse que... Eu lembro da frase dele. Carlos Alberto atrasou, houve uma reação por parte da comissão técnica, ele até usou a palavra ali, exagero, eu também acho que poderia se justificar, que até discordava da comissão técnica, resolveria de outro jeito, mas que houve o atraso do Carlos Alberto foi confirmado por ele, que é superintendente. E aí o Fábio Santos não teria... Qual foi o exagero da comissão técnica? Antecipar em um dia a concentração, em vez de um dia habitual a concentração, foram 2 dias. Aí o Fábio Santos teria ficado irritado, oficialmente nega. Aí o Fábio Santos teria ficado irritado, pô, estamos aqui um dia a mais por sua causa, e foi tomar satisfação com o Carlos Alberto. O que também acho que a gente não pode esquecer é que o São Paulo esse ano optou por contratar os chamados bad boys. E por que o Carlos Alberto teria ido tentar mudar a ideia do Fábio Santos de ir embora? Boa pergunta, não sei. Talvez para acalmar a situação, encerrar por aí. Não, mas porque veja bem, se o Fábio Santos fica bravíssimo com o Carlos Alberto, como se especula, o Carlos Alberto foi lá e falou assim, não vai embora não, fica aqui. Você entende como há várias versões? Sim. Como em qualquer caso. Exatamente. Quando não há. Porque, vamos lá, se o Fábio Santos e o Carlos Alberto virem a público, como talvez fosse muito mais fácil, né? E disserem, aconteceu isso, talvez a gente diga que, será? Aí a gente vai ficar naquela de acreditar ou não nas pessoas, né? E será que é tão ruim assim? Se houve realmente uma briga, o clube chegar, olha, realmente eles brigaram na concentração. Não acho nada. Acho inclusive que se eu fosse São Paulo, eu pegaria o Carlos Alberto, eu pegaria o Fábio Santos, botaria os dois à frente de repórter e falaria assim, vocês perguntam e ele responde. Exatamente. Mas se eles estavam na confusão, eles vão responder. E o bom perguntador vai tirar do entrevistado o que ele quer. Vai até ouvir. Mas sabe por que não fizeram isso? Que eles iam brigar na frente. Iam brigar na frente da câmera. Eles podem até. Você pode até por isso pegar. É melhor tentar cada um na faz sua um casa. por vez, então. Faz um do meio-dia, meio-dia 15, um do meio-dia 40, meio-dia 45. De qualquer forma, não Você pode até pegar uma eventual. Que tivemos isso na seleção brasileira. Quando o cara responde contradição. Contradição. Você pode até pegar uma contradição. Seleção brasileira? Quando? Você não lembra lá? Eu não lembro de nada. Fala aí que eu não... Um jogo que a seleção estava concentrada não em Porto Alegre, em Foz do Iguaçu. Agora, recentemente? Não, já tempos atrás. No tempo do César Sampaio. Né? Não, que tem confusão. O Rincon e o Edilson, Rincon e Marcelinho no Corinthians se estranharam várias vezes, quase foi às vezes de fato. Isso acontece. Agora, no caso do São Paulo, parece que foi mais grave do que o habitual. Foi mais grave do que o habitual. E não me surpreende tanto pelo seguinte... Espera um pouco. O que é mais grave do habitual? O Tevez e o Marquinhos trocarem socos num treino do Corinthians é mais grave do que uma eventual troca de socos do Fábio Santos com o Carlos Alberto ou menos? Não, eu acho bem menos grave. Muito mais grave numa concentração. Claro. Porque, pelo menos no caso do Tevez, tem um lance de jogo, o cara entrou pesado. Mais grave. Muito mais grave o caso do São Paulo. No ambiente de concentração, todo mundo no quarto. A reação do clube indica que foi mais grave, né? O clube puniu severamente jogadores caros, que ele foi buscar na Europa. A gente pode discutir se a outra reação é que não foi muito amena. Não, mas já foi uma coisa pública, todo mundo viu os dois brigando. Que bonito. E motivo conhecido, né? Agora então tudo bem. Você veja bem. Era melhor que eles tivessem chamado a imprensa e trocado de pancada. Jogadores que o São Paulo foi buscar na Europa. Sim. Jogadores que todo mundo sabe que são jogadores caros. Vem aqui para jogar um período curto, vão jogar até o meio do ano. O clube afasta por um mês. É porque a coisa foi muito grave. Não há dúvida. Não há dúvida. O que eu só estou dizendo para você é que eu não sei o que o São Paulo faria se os dois trocassem socos num treino, como trocaram o Tevez e o Marquinhos. Poderia também suspender por 29 dias. Eu não sei, eu não sou diretor do São Paulo. Sim. Né? Eu não sei. Mas é que aí envolve a questão de abandono de concentração. Não tem uma história? Mas é isso que eu estou dizendo. Pode ser tomado como desrespeito à hierarquia. Desrespeito à hierarquia, insubordinação. Exatamente.